Olá a todos, meu nome é Abraão dos Reis, estou no quinto semestre de enfermagem na Faculdade de Ceilândia, da Universidade de Brasília. Estou realizando esse estudo sob orientação da professora e doutora Karine Roya sobre o tema de expressão do gene ACSL1 na cultura macrófago de Post. Bom, para introduzir a temática da nossa pesquisa, nós temos que a obesidade atualmente atinge mais de 1 bilhão de pessoas no mundo, segundo os dados da Organização Mundial da Saúde. Nesse sentido, a obesidade ela se configura como uma doença crônica decorrente do mau consumo do que gasto de energia, que gera um ganho de peso, devido à hipertrofia de adipócitos que passam a receber mais lipídios por meio da dieta. Essa hipertrofia nos adipócitos aumenta esses adipócitos e aumenta também a produção de citocinas pró-inflamatórias, como, por exemplo, o fator de necrose tumoral alfa e a interleucina 6, além de aumentar também a produção da proteína quimio-atraente de monócitos 1, que é o MCP1, e esse MCP1 ele realiza a função de atrair macrófagos para o tecido adiposo. Esses macrófagos passam a se tornar a principal fonte de citocinas pró-inflamatórias, gerando assim um processo inflamatório crônico que aumenta o risco para diabetes mellitus devido ao aumento da resistência insulínica, além de aumentar também o risco para hipertensão, síndromes metabólicas e outras doenças crônicas não transmissíveis. Bom, nesse sentido, vários estudos comprovam que a interação paráquina entre macrófagos e adipócitos auxilia no aumento do processo inflamatório. E sabendo disso, a gente sabe que existem enzimas chamadas acil-CoA sintetase de cadeia longa, também chamada de ACSLs, as quais são responsáveis pela síntese e armazenamento de lipídios, principalmente no tecido adiposo branco. E dentre as ACSLs, a ACSL1 é responsável por 80% da atividade total dessas enzimas, e o gene da ACSL1 sofre alterações em sua expressão mediante a ativação de um receptor nuclear chamado de receptor ativados por proliferadores peroxisomais gama, ou seja, o PPR-gama, o qual nós, nesse estudo, ativamos com um agonista total, que foi a rosiglitazona, e um agonista parcial, que foi o GQ16, com o intuito de verificarmos qual tipo de alteração que há na expressão desse gene adipogênico, o ACSL1. Falando um pouquinho sobre a metodologia do nosso projeto, para simularmos um tecido adiposo com macrófagos e adipócitos, nós realizamos então uma cocultura macrófago-adipócito. Iniciamos com o cultivo dessas células separadamente e depois iniciamos a diferenciação dos pré-adipócitos, que são células 3T3L1, com um coquetel indutor de diferenciação. Depois nós misturamos os macrófagos da linhagem RO 264.7 com os adipócitos já diferenciados, para obtermos assim a cocultura por contato direto entre essas células. E depois disso nós aplicamos os tratamentos sobre essa cocultura. Para efeitos de comparação, nós também consideramos como controle uma cultura de adipócitos e uma cultura de macrófagos cultivados separadamente, que foram tratados separadamente e depois misturados no período da coleta. Quanto aos tratamentos que nós aplicamos, foram utilizados o veículo, o DMSO 0,01%, a rosiglitazona e o GQ16, na ausência e na presença do estímulo inflamatório por lipopolissacarídeo, ou seja, o LPS. Bom, após os tratamentos, nós realizamos então a extração do RNA e o tratamento das amostras com DNA e procedemos então à realização da transcrição reversa e amplificação por reação em cadeia de polimerase, ou seja, a RT-PCR, na qual utilizamos o sistema CyberGreen para verificarmos a amplificação do gene ACSL1, cuja sequência de nucleótidos está descrita nessa tabela abaixo. A RT-PCR foi constituída de 40 ciclos de amplificação e a análise dos dados obtidos foi realizada por método de comparação de CT. Falando agora um pouquinho dos resultados obtidos nesse nosso estudo, temos inicialmente que apenas a rosiglitazona e apenas no grupo controle conseguiu aumentar de maneira significativa a expressão do gene da ACSL1. No entanto, ao realizarmos a comparação da cocultura com o controle, na ausência de estímulo inflamatório, nós verificamos que o veículo, a rosiglitazona e o GQ16 conseguiram reduzir a expressão do gene, enquanto o estímulo inflamatório por si só não conseguiu alterar a expressão desse gene, só que o estímulo inflamatório com a rosiglitazona aumentaram a expressão e o GQ, com o estímulo inflamatório, conseguiram reduzir a expressão desse gene. Então, para nós discutirmos um pouco desses resultados, é importante nós lembrarmos que as ACSLs são um grupo de proteínas intrínsecas de membrana, com sistema ativo voltado para o citosol, e dentre elas a ACSL1 é a que nós estamos investigando e é responsável por 80% da atividade total das demais ACSLs no tecido adiposo, tendo esse papel de síntese e de armazenamento de triacilgliceróis, né? E como nós vimos também, o agonismo do PPR-gama consegue alterar a expressão desse gene adipogênico. Então, nesse sentido, nós vemos que na cocultura, que representa um tecido adiposo de uma pessoa obesa, um estímulo inflamatório, juntamente com a rosiglitazona, conseguem aumentar a expressão do gene ACSL1, comprovando o fato de que o tratamento com a rosiglitazona gera aumento do peso nos pacientes, o que inclusive foi um dos motivos pelos quais esse medicamento foi descontinuado do mercado. No entanto, ao analisarmos o GQ16, nós vemos que na presença do estímulo inflamatório, ele reduz a expressão do gene adipogênico, ACSL1, o que nos dá indício de que o tratamento com esse fármaco reduz a captação e armazenamento de lipídios, gerando perda de peso, e com isso, há também a redução da disponibilidade de ácidos graxos saturados nessas células, o que há também vai resultar numa redução do processo inflamatório, já que os ácidos graxos saturados ativam a via inflamatória da NF-κB, que é uma via que induz a expressão de diversos genes inflamatórios, como por exemplo o próprio TNF-alfa. Então, dessa forma, nós podemos concluir que o GQ16 ele consegue reduzir de maneira significativa a expressão do gene adipogênico ACSL1 na presença e na ausência do estímulo inflamatório da cocultura macrófago adipócito, o que auxilia na redução da captação e armazenamento de lipídios nas células 3T3L1, e essa redução também diminui o processo inflamatório no tecido adiposo ao reduzir a quantidade de ácidos graxos disponíveis. Então, dessa maneira, o GQ16 ele tem um grande potencial para ser utilizado como opção terapêutica para doenças que tem como base a obesidade, como por exemplo a diabetes tipo 2, já que os estudos já demonstraram que essa molécula também tem o potencial de reduzir a resistência insulínica. Essas aqui são as minhas referências, eu agradeço pela atenção.